Pois bem, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal. Na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual. E, por último, o colega André irá tratar da legislação previdenciária. Pois bem, o primeiro assunto que a gente traz aí para abordar na legislação federal diz respeito ao ato declaratório interpretativo número 4, de 28 de novembro de 2022 agora, editado pela Secretaria da Receita Federal, ligado à parte de tributação. Esse ato declaratório, ele dispõe sobre a alteração de entendimento expresso em solução de consulta relativa à interpretação da legislação tributária e aduaneira. Então, o que acontece? Muitos contribuintes ingressam com uma consulta junto à Receita Federal, certo? Para interpretar algum artigo de lei, ou alguma legislação, e recebem uma decisão sobre essa consulta. O que acontece é que muitas vezes, em datas posteriores, a Receita modifica a solução de consulta, então tem uma solução de divergência. E a questão que fica é que, a partir de quando teria esses efeitos? Então, agora esse ato declaratório interpretativo, ele dispõe o seguinte: se a nova disposição de consulta ela for desfavorável ao consulente, então esse novo ato divergente atingirá apenas os fatos geradores que ocorrerem após a data da ciência da solução. Então, o que significa é que o contribuinte ele fica protegido, então, até a data, se sair ele obter uma decisão num sentido e ele for agir naquela forma, recolher os tributos, e posteriormente a Receita editar um outro ato divergente, então ele estará protegido que a decisão desfavorável entrará em vigor após a data da ciência da solução. Agora, se o ato for favorável ao consulente, ou seja, ele será aplicado também ao período abrangido pela solução de consulta anteriormente protegida, então, proferida. Então, basicamente, veio trazer algum grau de proteção para aquelas pessoas jurídicas que fazem consulta, recebem uma resposta da Receita e, posteriormente, essa decisão, muitas vezes, ela é modificada por outra solução de divergência, assim chamada. Então, essa seria a interpretação do ato declaratório número 4, que vem dar proteção para os contribuintes. A outra matéria que nós temos agora na legislação federal, a gente recebeu algumas consultas aí, o pessoal está perguntando o que teve de alteração sobre a tributação de juros sobre capital próprio, quanto à sua dedutibilidade e tributação. Não teve agora, no momento recente, nenhuma alteração na legislação. O que teve, sim, foi um julgamento no recurso especial no Superior Tribunal de Justiça, que decidiu que a pessoa jurídica pode fazer a dedução retroativa dos juros sobre capital próprio pagos ou creditados a sócios, portanto, sem observar a questão do regime de competência. Essa decisão, ela, que já vinha no CARF, já tinha decisão semelhante, ela diz respeito, na verdade, quanto à possibilidade dos contribuintes que deixaram de reconhecer o juro sobre capital próprio em períodos anteriores, virem agora a lançar aqueles juros que não foram lançados em períodos anteriores, a lançar num período futuro, sem observância do regime de competência, como é o entendimento da Receita Federal. Então, a Receita Federal sempre teve o entendimento de que o juro sobre capital próprio tem que ser contabilizado, pago ou acreditado dentro do período de competência. Esse é período trimestral, anual, e os juros que não foram lançados num período fiscal ou num ano fiscal, eles não podem ser contabilizados no ano seguinte. Então, é lógico que essa decisão, ela, do Superior Tribunal de Justiça, ela vem favorável aos contribuintes e, por certo, logo a própria Procuradoria, de certo, vai reconhecer já como uma decisão de efeito geral. No momento ainda não temos essa decisão. Mas o que significa? Que aqueles contribuintes que nos exercícios passados deixaram de lançar o juros do capital próprio
eles podem agora lançá-lo. É lógico que lançar juros sobre capital próprio em períodos anteriores, no período presente, requer que seja observado, nesse período em que for lançados os juros, todos aqueles limites de dedução, né? 50% do lucro do exercício ou 50% de lucros acumulados. Então, a pessoa jurídica, ela vai ter esses limites, continuam a ser observados. A única mudança é o direito de lançar agora os juros que não foram lançados em períodos fiscais do passado. Então, essa é a decisão que está sendo comentada aí no meio contábil e tributário sobre juros sobre capital próprio. Não se trata de alteração da legislação, mas sim uma decisão da segunda turma do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido. Com relação à legislação federal, o recado que a gente gostaria de transmitir aos senhores no dia de hoje seriam esses. Fiquem agora na sequência com o colega Luiz Antônio, então. Um abraço a todos e até o próximo painel tributário. Bom dia a todos. Nessa parte do painel tributário da CCA, vamos tratar de assuntos vinculados ao ICMS e IPVA do Estado do Rio Grande do Sul. O primeiro assunto diz respeito à prorrogação do prazo de vinculação do comprovante de pagamento com cartões de crédito ou débito à própria nota fiscal de consumidor eletrônica. É que foi alterada de 1º de janeiro de 2023 para 1º de abril de 2023, a data inicial de obrigatoriedade do comprovante de pagamento eletrônico estar vinculado à nota fiscal de consumidor eletrônica, emitida nas operações presenciais realizadas por estabelecimento cuja atividade econômica esteja enquadrada nas classes 47.11.3 e 47.12.1 do CNAE, que são classificados nesses códigos os supermercados, os hipermercados, os minimercados e outros consumidores finais. Essa informação você pode conferir diretamente na Instrução Normativa número 101, agora de 28 de novembro. É uma alteração importante que carece de maiores esclarecimentos, especialmente para as empresas varejistas. Então, vamos procurar explicar mais pormenorizadamente esse assunto. Em setembro de 2022, o Estado do Rio Grande do Sul determinou a obrigatoriedade da vinculação do comprovante de pagamento eletrônico com a nota fiscal de consumidor eletrônica para os estabelecimentos referidos anteriormente, supermercados, minimercados, hipermercados. A emissão do comprovante de pagamento efetuado com cartões de créditos, cartões de débitos e lojas que fazem as transferências de recursos, transações eletrônicas do sistema de pagamento instantâneo e demais instrumentos de pagamento eletrônico, em vendas realizadas de forma presencial, deve estar vinculada à nota fiscal de consumidor eletrônica emitida para a operação, mediante interligação com o programa emissor do documento fiscal. E isto a partir de 1º de janeiro de 2023, que é exatamente o que foi alterado agora para 1º de abril de 2023. Mas somente para os estabelecimentos com atividade econômica, né, aquelas que sejam as já mencionadas, como os CNAEs 47.11.3 e 47.12.1, que tratam-se efetivamente de supermercados, hipermercados e minimercados. Especifico exatamente esses estabelecimentos, porque esses estarão efetivamente envolvidos com esta questão da identificação, né, por cartão de crédito, né, via eletrônico, então, em relação à nota fiscal de consumidor eletrônica. Para os demais estabelecimentos emissores de nota fiscal de consumidor eletrônica, então, lá em 1º de julho de 2023. A obrigatoriedade de vinculação do documento com o comprovante financeiro não será exigido para a nota fiscal
de Consumidor eletrônica, emitida na forma do regime especial da nota fiscal fácil. Exatamente porque esta nota fiscal fácil, no caso, né, já contém a identificação do destinatário da mercadoria. Outra questão importante é que, quando da impressão do DANF, da nota fiscal de consumidor eletrônica, deve ser utilizado o mesmo equipamento para a impressão do comprovante financeiro vinculado ao documento fiscal. Já o comprovante da transação, impresso ou emitido por meio digital, relativo ao uso dos instrumentos de pagamentos vinculados à nota fiscal de consumidor eletrônica, deverá conter, no mínimo, o CNPJ e o nome empresarial do estabelecimento beneficiário do pagamento, que deverão ser o do mesmo estabelecimento em que estiver sendo utilizado o equipamento, o número da autorização junto à instituição do pagamento, o identificador do terminal em que ocorreu a transação, a data e hora da operação e o valor da operação. Essa medida tem por objetivo, dentre outros, a comprovação de que o adquirente é efetivamente um consumidor final, pois, havendo a constatação da habitualidade ou mesmo da quantidade de mercadorias que indique que o adquirente realmente está realizando uma compra para revenda, ou seja, com o objetivo de revender aquela mercadoria, então haverá a cobrança do ICMS substituição tributária, caso o produto não esteja sujeito a esse regime, então com uma margem de valor agregada de 40%. Olha que para supermercados, mini-mercados e hipermercados é uma margem alta, porque normalmente se envolve com limpeza e alimentos, que tem uma margem inferior a 40%. Bom, o próximo assunto diz respeito ao Portal Nacional do DIFAL. Foi publicado um ato COTEP, o 114, de 2022 agora, alterando a legislação do Portal Nacional da diferença entre a alíquota interna da unidade federada de destino e a interestadual nas negociações ou operações e prestações destinadas a não contribuinte do ICMS localizado em outra unidade da federação, especificando que cada atualização, total ou parcial, do portal será disponibilizada nova versão da planilha eletrônica completa para a respectiva unidade federada, contendo indicação dos campos alterados e as respectivas chaves únicas de codificação digital, obtida com a aplicação do algoritmo MD5 de domínio público. Então, alterações vinculadas ao portal do DIFAL. Esse portal é muito importante porque traz toda a legislação de cada estado relativa ao DIFAL, essa diferença de alíquota devida quando o destinatário não é contribuinte do imposto, né? É um consumidor não contribuinte, e que o remetente do estado que está dando saída da mercadoria deve então já ter as informações necessárias para calcular o imposto relativo à diferença do pagamento devida ao estado destinatário, que é de responsabilidade do remetente. Então, importante este portal e agora tendo estas alterações. Outro assunto está vinculado à divulgação pela Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul do calendário do IPVA relativo ao ano de 2023. Conforme a notícia publicada no site da Cefaz, do dia 25 de novembro, a Secretaria da Fazenda então anunciou o calendário para 2023 do IPVA, né, que estará liberado a partir do dia 14 de dezembro agora. Os descontos seguem os mesmos parâmetros do ano passado, assim como o parcelamento em 6 vezes. O pagamento do IPVA está liberado a partir de 14 de dezembro. Quem quitar o tributo de 14 de dezembro a 29 de dezembro terá desconto de antecipação de 10%
e não incorrerá na variação da UPF, que é aquela unidade estadual que altera, né, anualmente em função da inflação do ano, né? Então, que esse ano estima-se em torno de 5,88%. Então, quem antecipar o pagamento nesse período, efetuar o pagamento nesse período, então estará economizando, né, podemos dizer, potencialmente, 15,88%. Obviamente que tem as outras vantagens, né, que podem ser ainda maiores para os proprietários de veículos que tiverem os descontos de bom motorista, de bom cidadão, né? Quase metade da frota tributável, 42%, terá desconto pelo menos de bom motorista e 25% pelo bom cidadão. Pagando antecipadamente em dezembro e com a soma de todos os descontos máximos disponíveis, que não é todos que conseguem, né? É possível obter redução de até 32% sobre o valor total de IPVA, já que os descontos são cumulativos. Então eram estas as informações da área fiscal, especialmente em relação ao ICMS e IPVA do Estado do Rio Grande do Sul, que gostaríamos de transmitir aos senhores. A seguir, o colega André vai comentar as alterações da legislação previdenciária. Um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA. Bom dia a todos. Para quem achava que não precisaria mais elaborar a DIRF, tenho a triste informação que terá que elaborar ao menos a DIRF de 2023, que se refere ao ano base 2022. Na semana passada foi aprovado o layout aplicável aos campos, registros e arquivos da DIRF para apresentação das informações relativas ao ano calendário de 2022, situação normal, e 2023 nos casos de situação especial. Para o preenchimento ou importação de dados pelo PGD DIRF 2023, os contribuintes deverão observar o layout do arquivo constante no anexo único do ato declaratório executivo COFINS número 113. Também informamos que na última quarta-feira foi disponibilizado um novo ambiente e um novo banco de dados para recepção de forma assíncrona dos eventos da versão 2.1.1 da EFD Reinf. Os endereços para transmissão não foram alterados, permanecendo os mesmos que estão no manual do desenvolvedor. Os dados como lotes e eventos da versão 2.1.1 transmitidos de forma assíncrona foram excluídos. Portanto, todos os lotes e eventos devem ser enviados novamente para esse ambiente, incluindo os eventos de tabela. Já a recepção da versão 1.5.1 dos eventos da tabela e da série R2000 da FD Reinf continuará disponível no ambiente de produção restrita, por transmissão assíncrona até a data que ainda será definida e divulgada pela Receita Federal. Esse ambiente não sofreu alterações no endereço e os dados foram mantidos. Importante destacar que o banco de dados do ambiente da versão 2.1.1 não se comunica com o banco de dados da versão 1.5.1. Os dois ambientes da produção restrita funcionam de forma isolada. E para encerrar o painel tributário dessa semana, gostaria de trazer uma boa notícia, em especial à categoria dos aposentados da Previdência Social. Na última semana, a tese popularmente chamada de revisão da vida toda foi julgada favoravelmente aos segurados pelo Superior Tribunal Federal. A revisão da vida toda consiste em revisar o cálculo do benefício do INSS e leva em consideração, para efeito de apuração do benefício do segurado, todos os salários de contribuição da vida do mesmo no período base de cálculo, e não apenas o salário de contribuição após julho de 1994, como é hoje. Consequentemente,
Essa mudança na sistemática de cálculo poderá representar um aumento no valor atualmente recebido pelo segurado, especialmente daqueles que percebiam, antes de julho de 1994, salários superiores aos que perceberam ao final da vida profissional. Com essas informações, concluímos o painel tributário da CCA Bernardon de hoje. Desejamos a todos uma ótima semana.